E aí, povo de Deus abençoado, mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra ao teu coração. Seja muito abençoado, seja bem-vindo ao nosso canal de comunicação, de transmissão da palavra de Deus. Mais uma vez, eu quero trazer algo ao teu coração, trazer algo que possa edificar a tua vida, neste momento, nessa oportunidade. Louvando ao nosso Deus, louvando ao Eterno, louvando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que tu possas ser preenchida pela palavra de Deus, pela presença de Deus, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Se inscreva no nosso canal, receba as nossas notificações, que vai te ajudar um pouco no teu aprendizado, no teu crescimento. Muita coisa nova a gente vai estar colocando aí durante a semana, e que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus. No mês de fevereiro nós pregamos uma mensagem no nosso culto de missões do terceiro domingo. Todo terceiro domingo de cada mês a gente prega uma mensagem missionária, e nós pregamos uma mensagem nesse terceiro domingo de fevereiro, uma mensagem muito abençoada, muito poderosa, que eu quero transmitir, eu quero passar para vocês aquilo que Deus colocou no nosso coração. Seja abençoado através dessa mensagem poderosamente. O texto que nós vamos ler se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 14. Só que para a gente entender o 14, a gente tem que ler o 12 e o 13, tá? Então diz assim a palavra de Deus, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, para a nossa meditação na palavra de Deus nessa oportunidade. Leiamos a palavra de Deus. Diz assim, ó: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Amém, queridos? Presta atenção para mim no que eu vou te falar. Jesus partiu, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele disse para os discípulos muitas das vezes que era necessário que o Cristo padecesse na mão de Pôncio Pilatos, na mão de Anás, Caifás, e fosse morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Muitas dessas afirmações de Jesus, os discípulos não entendiam, eles não compreendiam a mensagem da morte de Jesus. Eles só vão entender um pouquinho mais lá na frente qual é o objetivo, qual é o principal da morte de Jesus. Então, antes dele morrer, ele dá as instruções finais para os apóstolos, os discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Essa foi a afirmação de Jesus para eles, que eles tinham que se reunir, orar para receber a promessa do Pai. Tá, muito bem, preste atenção. O que Lucas vai fazer, o que Lucas vai expressar aqui logo no capítulo 1 de Atos, são as últimas afirmações de Jesus, são as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos, porque agora
Jesus está sendo levado, vai ser levado para o Pai. Jesus está sendo levado para o Pai, tá? E a missão, a tarefa agora de continuar a pregação, a propagação do Evangelho vai ser dos discípulos, vai ser desses homens aí que nós lemos aí o texto. É por isso que você entende, compreende por que eles estavam unidos, por que eles estavam todos juntos. São as últimas afirmações de Jesus para os seus discípulos. E Lucas vai deixar bem claro, Jesus aparece para os discípulos e fica um tempo com eles, dando instruções pessoalmente para eles. Então são essas instruções, são essa continuidade na vida dos discípulos que nós vamos ver, que nós vamos analisar. O que Lucas afirma dentre as últimas palavras de Jesus. Amém? Então preste atenção para mim. Eu dou um tema para essa mensagem, que é a reunião dos apóstolos. Na verdade, como se fosse a última reunião que eles tiveram de planejamento, de execução, de executar a tarefa da grande obra missionária. Eu chamo isso de reunião de planejamento, aonde se senta, aonde se organiza, aonde se planeja e aonde se vai executar. Tá bom? Onde se executa a reunião de planejamento. Eu vejo aqui desse texto uma reunião de planejamento, de estratégia, de alcance. O que seria preciso eles fazerem já na última cartada final de evangelização, de instrução de Jesus para alcançar o maior número de pessoas possível. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, olha: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, eles não poderiam sair para a obra, para a missão, sem que eles tivessem uma promessa, um revestimento, com a autoridade, com o poder. Eles não poderiam sair sem antes receber essa capacidade vinda do alto, vinda do Pai. Então eu chamo isso de planejamento, que são na verdade as palavras de Jesus, que são as palavras de Cristo. Só que preste atenção, olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim, olha: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, verso 1. O que Lucas está fazendo aqui? O que Lucas está nos mostrando aqui? Ele está descrevendo a propagação do Evangelho na vida dos discípulos agora. É isso que Lucas está fazendo, é isso que Lucas está transmitindo, né? A propagação do Evangelho. E com essa propagação do Evangelho, ele vai destacar algumas coisas que são essenciais, que são principais, que são primordiais para a vida de um missionário, para a vida de uma pessoa que foi chamada, que foi escolhida por Jesus. Porque missão, queridos, não é só para quem é missionário. Missão não é só para quem foi destacado para uma aldeia, para um lugar longínquo, um lugar distante. Missão é para todos nós. Jesus disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É a nossa responsabilidade,
É a nossa tarefa também, que nós somos um missionário. Nós podemos ser um missionário na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa rua, no colégio, na faculdade, no emprego, na reunião ali junto com as pessoas. Nós podemos também ser esse canal de bênção. Nós podemos ser também esse instrumento de Deus, capacitado por Deus para levar a palavra para aquelas pessoas. Então, o que Lucas vai descrever dentro dessa propagação, dentro desse senso de responsabilidade na vida dos apóstolos, é o que eu vou falar para vocês agora, que é muito importante isso na vida de uma pessoa, na vida de um missionário. A primeira coisa que Lucas vai descrever, que está no versículo 8, na parte B, Lucas vai dizer assim, olha, sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Amém, queridos? Ser testemunha vai confirmar o que a palavra de Deus diz em Isaías 43:10. Isaías 43:10 vai confirmar essa palavra que diz: sereis minhas testemunhas, que Lucas está descrevendo aí. Eu vou ler para você o texto, para você compreender a confirmação que o Antigo Testamento faz para se completar no Novo, para se completar aqui nessa palavra de Atos dos Apóstolos. Tá? Sereis minhas testemunhas, está ligado com Isaías 43:10, que diz assim, olha: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em que isso aplica na minha vida? O que significa, na verdade, ser testemunha? Significa comunicar o conteúdo verbal do Evangelho e viver a vida do jeito de Deus, não do nosso próprio jeito. Essa é a tarefa principal do povo de Deus, mas que só pode ser realizada com o poder que vem do Espírito Santo. Para você ser uma testemunha, você precisa receber o poder de Deus. Você precisa receber o Espírito Santo. Ninguém pode sair para fazer a obra missionária de qualquer jeito. Ninguém pode sair do campo missionário de qualquer jeito. Ninguém pode fazer missão sem a capacidade, sem o poder do Espírito Santo. Você até pode, mas você vai correr risco. É melhor você ter o revestimento, ter a autoridade de Deus, e assim prosseguir na sua tarefa. Sereis minhas testemunhas, é uma capacidade dada por Deus, de você ser cheio do Espírito Santo, de proclamar, de falar a verdade para as outras pessoas. Amém? Tá. Segundo, a segunda característica que Lucas vai descrever para cada um de nós nesse momento é tudo quanto Jesus começou tanto a fazer como ensinar. Olha aí, tá? Olha aí, tudo quanto Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, ou seja, o conteúdo do Evangelho, tá? Realizações dos cristãos primitivos de trazer os gentios para a estrutura da fé cristã, tá? Ou seja, crer em Jesus, a responsabilidade de levar as pessoas a crer em Jesus. Tudo quanto Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Porque quando você vê a maioria dos sermões de Jesus, ele está ensinando. 80%, 85%, 90% Jesus ele está ensinando, ele não está pregando, ele está ensinando. E as pessoas paravam para ouvir o que? A palavra de Deus.
E ouvindo essa palavra de Deus, eles iam crer em quem? Crer em Deus, crer em Jesus, crer naquele que foi enviado, que é Jesus. Então, essa é a nossa responsabilidade, levar essas pessoas a crer em Jesus. Tá? Tudo quanto Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Amém, queridos? A terceira característica, a terceira propagação que Lucas descreve, tá, sobre essa palavra final de Jesus, as últimas instruções de Jesus, diz assim, ó, as coisas concernentes ao reino de Deus. Coisas concernentes ao reino de Deus é o tema central das mensagens de Jesus, tá? É o tema central do ministério de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, na verdade, ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, o que Jesus está falando? Está falando do reinado. Jesus está falando de poder real, está falando de governo real, e não um reino no sentido território dominado por um rei. Jesus não está falando de um reino que ele vai reinar na terra. Jesus vai reinar no céu. É por isso que muitos não entenderam a mensagem de Jesus. Foi por isso que muitos não compreenderam a mensagem de Jesus. Foi por isso que Herodes ficou perturbado. É por isso que Pilatos ficou preocupado. Foi por isso que Anás, ficou preocupado. Caifás ficaram preocupados. Esses homens que tinham o poder, que eram governantes, que tinham o poder de liderar pessoas, eles ficaram com medo de perder o seu lugar. Mas Jesus não está falando de reino, território humano. Jesus está falando de um reino celestial, de um poderio celestial, de um governo celestial. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus está falando de uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido. Não está falando de aqui na terra, está falando de lá no céu. É chegado a vós o reino de Deus, ou seja, o reino é Ele mesmo. O reino de Deus se destaca na pessoa de Jesus. Ele é o próprio reino, Ele é o próprio reino de Deus. Está dentro dele, está dentro de nós esse reino, que um dia nós vamos estar com Ele lá no céu. Reino, não reino terrestre, mas um reino celestial. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Quarto ponto: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha só, vós sereis batizados com o Espírito Santo. A promessa do Pai. A promessa do Pai que ia se cumprir na vida dos discípulos. É por isso que quando tu lê, eles se reúnem para orar. Eles estão orando, eles estão num local separado, eles vão orar. Todos se reuniram para orar, para estar junto, para receber a promessa do Pai, para receber o cumprimento da palavra de Deus sobre as suas vidas. Sereis minhas testemunhas, Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, que te capacita, que te faz lembrar, que te dá poder, que te dá autoridade, que te dá conhecimento, que te dá ousadia, que te dá coragem, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Não somos nada sem o Espírito Santo. Nós não passamos de uma folha seca. Quem somos nós sem o Espírito Santo? Não somos nada. A maior fonte de conhecimento,
a maior fonte de sabedoria, que conhece, que prescruta a mente de Deus, o Espírito Santo. Né? E João Batista, ele começa a pregar antes de Jesus começar o seu ministério. João Batista começa a pregar, ele começa a batizar com água, dizendo também que após ele viria um que ia batizar não só com o Espírito Santo, mas batizar com fogo. Limpar a sujeira, tirar tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não pertence a Deus, né? Fazer uma limpeza, que é isso que o Espírito Santo faz. Ele faz uma limpeza no nosso corpo, mente, coração, né? Faz essa transformação na nossa vida. Vós sereis batizado com o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Mas lá na frente a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como um vento, encheu toda a casa onde eles estavam. A Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediu que falasse. Pedro sai dali, aqueles homens foram tidos como homens embriagados, ébrios, né? Foram vistos como homens que estavam bebendo naquela hora do dia. Mas Pedro se levanta com autoridade, porque o Espírito Santo dá autoridade. Ele prega aquele sermão e ganha aquela multidão de pessoas. Que é isso que o Espírito Santo faz. Que é isso que é o poder do Espírito Santo. É o dunamis. É o poder, é a dinamite. De falar com autoridade, falar com poder, ousadia. Então vós sereis batizados com o Espírito Santo. A última característica dessa propagação, dessa ilustração, dessas verdades bíblicas de Jesus para os seus discípulos, essas afirmações que Lucas confere, que Lucas nos revela, nos mostra através da palavra de Deus, que são de grande importância para a nossa vida, para a nossa vida cristã, tá? Essas características, essas palavras, essas orientações, grande importância. A outra diz assim, está no versículo 11, diz assim virá. Do mesmo modo como os discípulos viram ele subir, do mesmo modo ele virá outra vez. Ou seja, Jesus foi assunto ao céu e virá outra vez buscar a sua igreja, buscar o seu povo, buscar os escolhidos. Então a Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos, para buscar os seus escolhidos. Jesus está voltando. Pense nisso, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, buscar a sua as pessoas que são fiéis a Ele. Jesus vai voltar. Como é que se encontra a sua vida hoje? Como é que você está hoje? Você está preparado para ser levado para ter um encontro com Jesus? Você está preparado? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Prepara-te, te conserta. Vê a tua vida como se encontra hoje e faz uma análise, faz uma retrospectiva. Te conserta, te converte, volta para Jesus, porque Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te capacitou, Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te sara. Volta para Jesus, porque Ele vai voltar outra vez a buscar a sua igreja.
Amém, queridos? Essa é a nossa palavra de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. Eu quero orar por você nesse momento. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria. Que tu possas abençoar poderosamente as nossas vidas. Em nome de Jesus. Abençoe este homem, abençoe esta mulher. Que tu possas ministrar na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima, povo de Deus. Fica com Deus, fica na paz. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?